Hoje nós vamos descobrir juntas aqui o que te impulsiona e o que te limita. Porque toda mulher, sim, é movida por algo. O problema não é falta de impulso, porque geralmente a gente tem algo aí que nos impulsiona. O problema é quando esse impulso ele encontra ali uma dor e essa dor não te deixa agir. Essa dor, ela não te dá uma direção. Então hoje a gente vai entender aqui juntas o que te impulsiona, o que está aí te travando. Aquilo que te impulsiona também pode estar te limitando. E aí aqui vem aquela questão de muitas vezes, né, na maioria das vezes, o que acontece? Você quer muito realizar algo e é justamente nesse lugar, nisso que tu quer realizar muito, que tu quer muito, que tu deseja muito, que tu trava e simplesmente tu não consegue agir. E aí tu paralisa, e aí tu se frustra, se culpa, começa a procrastinar, entre várias outras coisas. Então, vamos partir do princípio que hoje, o que eu vou te ensinar aqui eu não quero te ensinar nada de novo. Eu quero te ajudar a perceber, a entender o que tem aí que está te movendo todos os dias. E talvez esse mesmo motivo que te impulsiona está te travando. Parece muito doido a gente pensar, né? Que a mesma coisa pode estar fazendo os dois lados. Um te incentivando, te impulsionando e o outro te paralisando, te travando e te impedindo de agir. Mas sim, todas nós, toda mulher, tu é sim movida por algo. A pergunta que vem é por quê? O que te move? Qual é o teu porquê? Já parou para pensar? Tu tem essa resposta? O que te move? Sabe aquela pergunta clichê, mas ela é clichê porque ela funciona? Qual que é o teu porquê? Por que tu quer realizar isso que tu quer realizar? Por que tu quer chegar nesse resultado aí que tu quer chegar? Quem vence quando tu vence? Essas perguntinhas parecem muito simples, muito bobas, mas lá no fundo ela te pega. E é aquele momento que tu ouve e que tu precisa responder e que tu precisa, para responder, olhar para dentro e começar a te entender. Gente, não existe mais transformador do que ter clareza. E se tu quer ter clareza, já digita aqui embaixo, eu quero. Independente, tu tá ouvindo aqui ao vivo a live, tá assistindo ao vivo, tá assistindo a gravação. Escreve aqui abaixo, eu quero. O que acontece quando tu digita aqui, eu quero? Acontece que tu ganha de presente um diagnóstico que eu mesma vou te entregar para entender qual é a tua trava, qual é a tua maior trava ou o teu bloqueio e o que tu precisa fazer para resolver. Esse diagnóstico, ele é um presente que quem vem aqui da live ganha. Para te ganhar esse presente, tu precisa digitar ou aqui na live ou lá abaixo nos comentários, eu quero. E eu mesma vou te entregar esse presente. Gente, vocês não têm noção do que é esse diagnóstico. Ontem eu fiz com algumas que vieram da live, foi incrível. Deu mulher chorando, deu mulher se emocionando. E a clareza que esse diagnóstico te traz, ele abre o caminho. É aquele primeiro passo que tu dá e as coisas começam a se resolver aí na tua vida. Então, se dê esse presente, se dê essa oportunidade. Para quem está entrando agora, digita aqui embaixo, eu quero, para te também ganhar esse presente. Como eu falei para vocês ontem, quem veio da live, quem digitou aqui eu quero e recebeu esse diagnóstico, saiu muito emocionada,
grata, feliz. Foi incrível. E eu quero que tu aproveite essa oportunidade para ganhar esse presente, porque não é sempre que ele vai estar disponível. Bom dia, Márcia. Vamos lá. Já digitaram aí eu quero para garantir o presente de vocês? Vamos seguir aqui. Gente, então vamos pensar assim. Um impulso certo, ele vai fazer o quê? Ele vai construir. Agora, o impulso movimentado de maneira errada, ele vai te atrapalhar, inclusive ele te esgota. Então, o impulso certo, com clareza, com entendimento, ele vai fazer com que tu construa o que tu quer construir aí na tua vida. Mas se tu usa esse impulso de maneira errada, tu acaba te esgotando. É como aquela história, né? Ó, a gente pode usar a nossa disciplina, por exemplo, para construir algo ou para destruir. Então hoje, se tu olhar para tua vida, pensa aí, tu tá construindo ou tu tá só se esgotando, cansando e não conseguindo alcançar aí os objetivos que tu quer? Quando eu falo aqui do exemplo da disciplina, é que aquilo, todo mundo tem disciplina, certo? Só que às vezes tu tá usando essa disciplina que tu já tem de maneira errada. E se tu tá usando essa disciplina que tu já tem de maneira errada, por exemplo, tu não tá construindo nada, tu tá apenas te esgotando. Então, é como se fosse assim, ó. Se eu acordo todos os dias e escolho colocar mais um tijolinho na minha construção, eu estou construindo algo. Então, esse impulso que eu tenho, ele constrói, que é o certo. Agora, se todos os dias eu vou lá e no lugar de fazer o que é certo, eu faço o contrário ou eu deixo de fazer, eu dou uma pasada no buraco que eu estou abrindo. Concordam comigo que se eu fizer todos os dias o certo, que seja de tijolinho em tijolinho, daqui a um tempo eu vou ter um castelo construído? Agora, se eu estou fazendo de maneira errada, então se eu estou utilizando esse impulso de maneira errada, e todos os dias eu vou lá e dou uma pasada, esse buraco vai ficar cada vez maior. Então entendem que às vezes esse mesmo impulso que constrói algo, ele pode estar apenas te esgotando e não construindo nada. Por quê? Justamente porque na hora de agir, mesmo querendo muito, mesmo sabendo o que tu precisa fazer, tu não age e tu não consegue fazer o que tu gostaria. E é tua culpa isso acontecer? Lógico que não. Eu gosto sempre de frisar muito aqui. Eu preciso que tu entenda, antes de entender qualquer coisa, que se tu está nessa situação, a culpa não é tua. Eu tô cansada de ver mulheres se culpando por não terem os resultados que elas buscam. E são sempre mulheres extraordinárias que poderiam sim estar muito mais longe. Mas por questões de mentalidade, de não saber como controlar a própria mente, se sabotam. E essas travas, quem tá agindo aí na tua vida, se tu tá assim, são essas travas que tu tem, são esses bloqueios. Tu tá agindo pela dor, não pelo que tu gostaria de construir. Então o teu impulso está errado. E esse impulso errado, ele te esgota, né? Ele cansa, ele faz tu se sentir fracassada, ele faz tu se sentir culpada, frustrada. Só quem passa por ele consegue entender, né, gente? Vou tomar uma minha aqui, que a minha garganta tá. Gente, ontem eu nem apareci nos stories, eu atendi sessão o dia inteiro. E nos momentos que eu não estava em sessão, eu estava entregando os diagnósticos de vocês. E, gente, esse diagnóstico é comigo. Então, eu falei muito ontem. Se tu não estava ontem na live, se tu não aproveitou a oportunidade, digita aqui embaixo eu quero para te receber o teu diagnóstico também. É um presente. Então, aproveita enquanto eu ainda tenho agenda para te entregar. Mas vamos continuar aqui. Gente, o nosso comportamento,
Da onde que ele nasce? Ele nasce de um impulso. Que impulso é esse? O impulso é a referência que a gente tem. Então pensa assim, o que te move hoje? De verdade. Existe algo aí que tu quer realizar. E aí, tu acorda todos os dias pensando nisso. Bom, eu quero chegar em tal lugar, em tal objetivo, em tal resultado. Tu tá com isso aí dentro de ti, então tu vai lembrar todos os dias, independente de tu estar já no caminho ou não. Pode acontecer de estar aí numa gavetinha guardado, pode até ser, mas mesmo assim tu sabe, tu sente. E isso inclusive dói caso tu não esteja trilhando o caminho para construir isso. Só que pra gente construir qualquer coisa, a gente precisa de ação, a gente precisa agir, a gente precisa fazer a nossa parte. E o fazer a nossa parte depende muito do nosso comportamento. Então esse nosso comportamento, ele vem desse impulso. Aqui é que está o pulo do gato. Esse impulso que nasce do teu comportamento para realizar aquilo que tu quer, ele pode estar agindo, né, de maneira errada. Por quê? Lembra que toda vez que a gente vai fazer qualquer coisa, automaticamente o nosso cérebro ele busca uma referência para identificar se ele pode fazer aquilo ou se ele não deve fazer porque é perigoso. Esse impulso ele vai nascer de uma referência interna que tu tem. E essa referência interna que tu tem vem das tuas experiências vividas. Essas experiências que tu já viveu, desde quando tu nasceu até antes, às vezes, quando tu estava lá na barriga da tua mãe, registraram memórias, que são as referências onde o teu cérebro consulta toda vez que tu tiver que fazer algo. Então, meu comportamento nasce desse impulso. Toda vez que eu vou fazer algo para realizar isso que eu quero, automaticamente o meu cérebro vai buscar essa referência interna. E se essas referências que tu tem aí, elas mostram automaticamente ali para o teu cérebro que não, isso é perigoso, não vamos fazer. Isso explica o fato de tu querer fazer, tu saber o que tu precisa fazer, e mesmo assim tu não conseguir fazer. E se a situação é essa, esse impulso está errado. Está errado como? Ele está reagindo de maneira errada e trazendo comportamento que não é o comportamento que tu gostaria. Então, tu precisa avaliar quais os comportamentos que tu tem hoje e quais os comportamentos que tu gostaria de ter no lugar desses. E aí tu já começa a identificar e pensar assim, tá, mas espera aí. Eu sei que eu tenho que ter esse comportamento aqui para chegar nos resultados que eu quero. Só que por mais que eu saiba, eu não estou conseguindo. É como se fosse assim. Um lado quer e o outro segura. O teu corpo, ele gostaria de fazer aquilo ali que tu estipulou, né? Não, eu quero ter esse comportamento aqui, porque eu quero esse resultado aqui. Ok? Só que a tua mente, que comanda o teu corpo, ela vai te proteger. E quando que ela vai te proteger? Antes de realizar. E antes de realizar, o que vem? O teu comportamento, que nasce desse impulso. E aí, que quando o teu corpo ele reage em te proteger no lugar de realizar, tu não vai sair do lugar. Ontem, em um dos diagnósticos que eu fiz aqui, ela trouxe ali várias questões, né, que ela tem, que ela gostaria, que ela já tentou várias coisas e nenhuma deu certo. E aí a gente observou o quanto ela se sente perdida. E aí, no caso dela, o se sentir perdida é o problema.
Só que só olhar para esse fato de, ok, ela se sente perdida, a gente não vai conseguir resolver o problema. Como é que a gente resolve esse problema? A gente tem que descobrir qual é a raiz desse problema. O que aconteceu na vida dela que hoje leva ela a reagir desse jeito? Ter esse impulso de se proteger, de não seguir, de não conseguir nem escolher o que ela quer. Talvez tu até se veja na história dela de comprar vários cursos e não conseguir assistir, por exemplo. Assistir até algumas aulas e não conseguir colocar em prática. E aí, no lugar de tu entender por que tu trava, tu não consegue assistir aquele curso, o que tu faz? Tu vai lá e compra outro curso. E aí tu também não consegue assistir. Porque o problema não tá no curso, não tá em assistir a aula. E aí ela falou assim pra mim, eu não consigo me organizar para assistir as aulas. O não conseguir me organizar para assistir as aulas é o corpo dela reagindo a essas dores, a essas referências, a essas memórias e impedindo ela de agir. E aí, porque ela não consegue agir, ela se sente perdida. Mas por que ela se sente perdida? É como se, o exemplo que eu dei ontem, né? É como se fosse uma árvore. O se sentir perdida é só um galho da árvore. Agora, enquanto a gente não trabalhar na raiz dessa árvore, a gente não vai mudar. A gente pode cortar todos os galhos, eles vão nascer todos de novo. E aí, às vezes, na força, tu vai ali e consegue realizar as coisas por um tempo, não é assim? Só que depois, tu não consegue mais. Tu desiste, tu pensa que aquilo não é pra ti. E tu nunca termina nada, nunca conclui nada, nunca finaliza nada. Aí tu vai lá e inventa outra coisa. Aí talvez é outro curso, é outra meta, é outra ideia. E aí, de novo, tu começa com aquele impulso, né, inicial e depois tu para. Trava, tu não consegue avançar e tu desiste. E quantos anos talvez tu esteja vivendo aí nesse ciclo? Por quê? Porque tu tá olhando só para o problema e a gente não resolve nada olhando para o problema. A gente só consegue resolver indo lá na raiz desse problema. Então digita aqui embaixo, eu quero, que assim como ela e todas as outras, né, que digitaram aqui eu quero ontem, eu vou te entregar de presente o teu diagnóstico, igual eu entreguei para ela e para as outras, né? Mas eu estou falando no dela, claro que eu não vou citar o nome aqui, porque ela ficou muito emocionada. E eu também, com certeza, né? Porque nada me faz mais feliz do que ver uma mulher, como todas que estão aqui, porque se tu tá aqui, não é à toa, né, gente? Tu sabe que existe algo aí que tu tem pra realizar, que tu pode, que tu poderia estar muito mais longe, mas tu não está conseguindo. E isso dói. Eu sempre digo, né? Se tu tá de boa, não tá te doendo porque, eu até queria aquele resultado lá, mas, não sofro por causa disso, é uma coisa, né? Às vezes tu se acomodou, às vezes tu escolheu manter a vida que tu tem e tá tudo ok. Agora, quando saber que tu poderia estar muito mais longe, mas tu não está porque tu simplesmente não consegue agir, tu mesmo te sabota o tempo todo, tu trava o tempo todo, tu desiste, tu procrastina, aí sim, dói e não é pouco. E quando dói, simplesmente tu tem duas opções. Continuar vivendo na dor, que nem é vivendo, né, sobrevivendo, ou olhar para a raiz do problema e resolver. O mais incrível de tudo, gente, que o resolver nesse caso é como 2 mais 2 é 4. Então não tem como dar errado. Quem tá entrando aqui na live agora, ó, aproveita a oportunidade. Digita aqui já eu quero para receber de presente o teu diagnóstico. Que diagnóstico é esse? Tava aqui contando agora. Quem entrou agora, depois assiste a gravação da live para entender. Esse diagnóstico é
um diagnóstico mesmo para entender qual é a trava que tu tem e como resolver essa trava. É um presente, é gratuito, é comigo. Eu estava contando aqui para as meninas que já estavam na live como foi ontem, né? Algumas que passaram pelo diagnóstico, como foi incrível e emocionante. Então aproveitem a oportunidade. Aí aqui tá contigo, né? Eu tô fazendo a minha parte. Eu tô entregando aqui a live. Eu tô entregando a parte de tu ter a consciência de que sim, existe um problema. Só que se tem um problema, ele tem solução. Agora, pra gente seguir e resolver o teu problema, aí é contigo. Tu precisa digitar aqui, eu quero, para te dar o teu primeiro passo, que é receber um diagnóstico de presente, para te entender que trava tu tem e o que tu precisa fazer para resolver essa trava. Depois disso, os próximos passos, eu sempre falo, gente, eles vêm. Por quê? Tu não consegue sair da situação que tu tá hoje justamente porque tu tá presa nesse lugar. Quando a gente tá presa nesse lugar, quando a gente tá sobrevivendo na dor, quando a gente já tá num automático de só repetir esses ciclos, vai ser muito difícil dar qualquer próximo passo. Agora, se tu não aproveitar a oportunidade que tu tá tendo aqui, de receber esse presente para dar esse primeiro passo, aí eu não posso fazer mais nada para te ajudar, né? Ó, eu não consegui assistir a aula de ontem, ainda posso receber o mimo? Pode, quem está na live aqui hoje pode receber sim, Márcia. Pode digitar eu quero aqui, pode digitar eu quero na gravação da live depois e sim, está valendo. Só digitar eu quero e eu mesma vou entrar em contato contigo pra gente agendar o teu diagnóstico. Gente, aproveita. Quem fez ontem gostou muito, ficou muito feliz. E vocês vão gostar também. Porque é como eu falei aqui, eu sempre falo pra vocês, né? A gente precisa começar a caminhar pro caminho se abrir. Enquanto a gente não bota o pé no caminho, a gente não vai conseguir enxergar as próximas partes que tem. Não é assim. Se tu chega numa rua e tu fica parada olhando para a rua, tu não sabe o que tem à frente. Agora, começa a caminhar, mesmo que seja muito devagar. Tu vai vendo o caminho, tu vai vendo o que tem mais para frente. O caminho vai se abrindo. Esse diagnóstico que eu estou presenteando vocês aqui é justamente para vocês começarem a caminhar. Então, vocês vão entender no diagnóstico que trava vocês têm e como resolver essa trava. Se tu já está no caminho, tu já começa a caminhar, já começa a resolver. E não é sobre resolver o problema, olhar para o problema, não. É sobre resolver a raiz do problema. É o que causa esse problema. E como eu falei, é como 2 mais 2 é 4. Não tem como não dar certo. Porque é ciência, né, gente? Quando a gente opera no lugar que comanda tudo, que é a nossa mente, não tem como não dar certo. Porque é aí que mora a solução, né? A resolução deste problema. Então, aproveitem, gente. É como eu falei, eu já tô com poucos horários na agenda. Eu tenho poucos horários disponíveis na semana, tanto para os diagnósticos como para sessão individual comigo, né? Então, tá bem limitada a agenda, mas não tem como, gente. Tem uma coisa que eu entendo é que para te desenvolver, tá? Quando a gente fala aqui de desenvolvimento pessoal, de cura de bloqueios, de resolver as tuas travas, não tem como eu não te acompanhar. Não tem como a gente não ter esse contato direto. Por isso que eu tô fazendo esse diagnóstico com vocês, para vocês terem esse primeiro passo. E dar esse primeiro passo, minha gente. Então, tenham coragem. Márcia, independente de se tu comentar na live de ontem ou na de hoje, tu recebe o teu diagnóstico, tá? Então, digita eu quero. Tanto pode ser na gravação da live ou pode ser aqui mesmo. Tá bom? Gente, então vocês precisam entender que... eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, tá?
dos impulsos que te movem, mas os mesmos impulsos que te movem e que te cansam muito porque tu não tá conseguindo fazer o que tu precisava fazer, agir como tu precisava agir. E às vezes pior vem agora, que é que na maioria das vezes tu pensa que tu está fazendo, e aí aquela sensação de eu me esforço, eu faço, mas o resultado não vem. E aí aqui tem a questão de tu trabalhar muito e não ter resultado, tu te cobra demais e tu descansa pouco. A maioria das mulheres nessa situação que precisam ficar ali provando o seu valor a todo tempo, elas têm inclusive culpa de descansar. Acontece contigo de pensar assim, eu vou descansar um pouco, e aí tu vai pro sofá. Só que tu não consegue descansar, porque a tua cabeça, ela não para, e ela fica pensando o que tu deveria estar fazendo, o que tu tinha que estar fazendo, o que tu poderia estar fazendo, e a cabeça fica ali, ó, a mil, e tu não descansa. E aí esse momento que tu ficou ali no sofá, te traz culpa. Tu fica pensando assim, bom, agora eu fiquei aqui meia hora perdendo tempo, porque é o que tu entende, nesse sofá, não fiz o que eu tinha que fazer, e se sente culpado. E, gente, não é sobre isso. A gente tem que sim ter momentos para descansar. Mas se a tua mente não estiver alinhada com esse objetivo, se tu não tiver tudo muito claro de que sim, tu pode, de que dá pra fazer de uma maneira diferente, que a tua mente é que tá te sabotando e te trazendo esses questionamentos, te trazendo essas afirmações totalmente erradas de que tu não pode descansar, de que tu precisa se cobrar demais, de que tu precisa trabalhar muito. E eu não tô dizendo que tu não precisa trabalhar, mas existe um limite para tudo, né, gente? E tem pessoas ficando doentes por causa disso, inclusive. Depois tem também, bom, aí aqui vem a questão de, olha só, aquele impulso que te move ser o mesmo que te sabota. Por quê? Nesse exemplo que eu dei, de se o teu impulso é ficar provando o teu valor o tempo todo, o que tu faz? Tu trabalha muito, tu se cobra demais, tu descansa pouco, tu sente culpa por descansar. Aí esse impulso te move. Por quê? Porque tu quer mostrar o teu valor, tu quer provar o teu valor e tu faz. Só que esse mesmo impulso que te move, ele também te desgasta. E é por isso que tu sente aquele cansaço, falta de energia. E pior de tudo, né? Faz e não tem resultado. Esse teu pulso, ele também pode vir de tu querer evitar rejeição. E aí tu pensa muito antes de falar, nem fala às vezes, mede demais as palavras, se diminui para caber, como a gente fala. Inclusive eu fiz uma live aqui só sobre isso, né? Eu não lembro bem o título, mas é sobre, acho que foi semana passada, sobre até quando tu vai ficar aí te diminuindo para caber, né, em lugares ou para agradar as pessoas, para não incomodar. E esse mesmo impulso, o que ele faz? Ele te protege, só que ele também te limita. Então tu acaba aceitando coisas que tu não queria, tu acaba deixando muitas vezes de falar sobre a tua opinião, sobre o que tu quer, sobre a tua vontade. E aí tu pensa muito antes de falar, nem fala, perde oportunidades, né? Não quer incomodar os outros, não quer desagradar, fala sim pra tudo. Geralmente tu vai fazer o quê? Tu vai dizer sim pra todo mundo e não pra ti. E aí parece que tu tá se protegendo de, não vou me indispor com as pessoas, não vou desagradar as pessoas, mas isso te limita. E o pior, né, gente? Nesse caso aqui, tu não desagrada as pessoas, mas tu desagrada a ti mesmo. E não existe nada pior do que isso. Do que tu ver que tu tá falando sim pra todo mundo e não pra ti o tempo todo. Isso é muito doloroso. E isso acaba, inclusive, com a tua autoestima e com a tua autoimagem. Porque
como é que tu vai te ver se tu faz tudo para todo mundo, tu diz sim para todo mundo e tu nega a ti mesma? Então, aqui, nesse caso, o que tu tá fazendo? Tu tá construindo o castelo ou tu tá cavando um buraco? E aí a gente gasta a mesma energia, né, gente? A diferença é que construindo, tu vai ter um resultado. Cavando lá o buraco, tu vai ter outro resultado. Mas tu tá gastando energia do mesmo jeito. Só que uma vai te trazer resultado e a outra não. Talvez esse teu impulso, ele está em não sentir dor. Então, eu não quero sentir dor. E aí, quando a gente está nessa fuga inconsciente de não sentir dor, o que acontece? A gente começa a buscar anestesias. O que são as anestesias? São aqueles prazeres momentâneos que na hora até te dá ali um certo prazer, uma certa felicidade, alegria, só que daqui a pouco acaba e é muito rápido, passa e fica a culpa, fica a frustração. Exemplos: come demais para aliviar e aí tu busca essa anestesia às vezes na comida, então tu come demais depois e aí tu sente aquele prazer imediato, porque o comer demais aqui geralmente não vai ser algo saudável, né? Vai ser algo que traz aquele pico de prazer imediato, aí depois tu te culpa. Ou tu fica adiando de fazer as coisas pra respirar. E aí, às vezes, tu adia. E aí, o que tu faz? Preciso fazer isso aqui. Aí, tu vai lá e faz outra coisa. E aí, tu vai fazer outra coisa. E, às vezes, linka com aquele ali de cima que a gente falou. Vai fazer pros outros. É muito mais fácil fazer pros outros do que pra gente. Quando a gente tá com essas travas, com bloqueios emocionais, nossa, fazer para os outros é muito fácil. Inclusive, tu não vê empecilho nenhum de fazer para os outros. Agora, quando é para fazer para ti, tu não consegue. Aí tu fica adiando de fazer aquilo que tu precisa fazer para ti, e tu vai dizendo sim para todo mundo, resolvendo o problema de todo mundo, ajudando todo mundo e não faz os teus. Ou se distrai para não encarar o que tu precisa fazer. Esse se distrai pode ser inúmeras coisas, mas o campeão mundial é ficar na internet, rodando feed, às vezes olhando a vida dos outros e se comparando também muitas vezes. E aí tu fica ali naquele prazer imediato, que pro teu cérebro é um prazer imediato, e depois tu te culpa. Por quê? Às vezes tu para e te vê assim, meu Deus, eu fiquei 2 horas aqui olhando a vida dos outros no Instagram, me comparando, ou julgando, ou simplesmente passando vídeos e nem prestando atenção no que eu estava vendo. 2 horas se passaram e aquilo que eu precisava fazer, eu não fiz. E aí, esse impulso, ele parece que te traz ali um benefício, parece que ele regula a tua emoção, inclusive, parece que por um momento tu se sente melhor. Só que ele vai travar o teu resultado. Por quê? Porque tu ficou, de novo, usando esse impulso de maneira errada e colocando a tua energia em lugares que não vão te trazer resultado nenhum. E aí eu quero que tu pare agora de novo e olhe para tua vida e me diga, o que te impulsiona hoje? O que o teu sistema aprendeu a fazer para sobreviver? Será que tu te viu em alguma dessas situações que eu citei aqui? Será que tu tá usando o teu impulso de maneira correta para construir algo na tua vida? Ou tu tá cavando um buraco todos os dias? E como eu falei, né, gente? O problema não é ter impulso. O problema é da onde vem esse impulso. Que memória antiga esse impulso encontra para agir ou fugir na hora que tu tem que fazer. Ó, já passei por isso. Dizia sim mesmo quando queria falar não. É muito comum, Márcia. Muito comum. E aí é como se tu estivesse o tempo todo se protegendo, né? Só que depois tu fica muito frustrada, né? Porque aí o que tu sente? Vem aquele sentimento de, ó, a Márcia vai me dizer que se não era assim que tu se sentia. Aí dizia sim pra todo mundo,
se deixava de lado, deixava suas coisas de lado. Aí depois vinha aquele sentimento de faço tudo para todo mundo e ninguém faz para mim. Faço tudo para todo mundo e ninguém me ajuda. E aí vem aquela sensação de que todo mundo está devendo pra gente. É ou não é assim, Márcia? Conta aí pra nós se tu tinha essa sensação. Todo mundo me deve. Essa é a impressão que tu tem. Só que ninguém te deve nada, né? Tu fez porque quis, tu disse sim porque quis. Então o dizer sim quando se quer dizer não é grave. Viu só? É bem assim, né, Márcia? E é insuportável a sensação, porque tu gostaria de dizer não. Tu sabe que tu precisava dizer não. Só que simplesmente tu não consegue. Tu não consegue porque existe ali algo segurando essa atuação, né? Que é o quê? De novo, ó. Tudo que a gente vai fazer busca uma referência. O que o teu cérebro buscou nesse momento? Alguém te pediu para te fazer alguma coisa. E aí, no fundo, tu sabe, nossa, eu preciso dizer não porque eu tenho minhas coisas aqui para fazer. Só que na hora de fazer, tu simplesmente sai um sim automático ali. Por quê? No momento em que tu tinha que dizer não, o teu cérebro buscou uma referência. Dizer sim é seguro? E em alguma memória que ele encontrou aí, dizer sim era perigoso, porque se tu disser, aliás, dizer não, né, era perigoso. Se eu disser não aqui, ó, as referências que tem, eu posso ser rejeitada, eu posso ser julgada, pode ser que a pessoa não goste mais de mim, inúmeras frasezinhas vêm. Então, sem nem pensar muito, porque lembra que a resposta é automática, nosso cérebro ele não vai ficar gastando energia buscando a melhor forma de resolver alguma coisa. Ele vai pegar as referências que tem prontas. Por isso que, mesmo sabendo que tu deveria dizer não, tu fala sim, porque tu não consegue controlar essa reação automática. E a sensação de falar não chega a te dar um mal-estar no corpo. É aquela sensação de, meu Deus, o que pode acontecer se eu falar não aqui? E aí sai logo um sim. E como acontece isso? Só que tem mais. Geralmente, se tu tem muita dificuldade em dizer não, tem muitas outras travas a mais por trás disso. Porque tu não tá dizendo só não pra ti. Tu tá dizendo não pra ti, tu tá dizendo não pros teus sonhos, tu tá dizendo não pra vida que tu gostaria de viver. E é muito triste isso, porque vai chegar um momento na tua vida que tu vai olhar pra trás e tu vai ver que tu falou sim pra todo mundo e não pra ti. Quando a gente fala sim pra todo mundo e não pra gente, a gente fica, como eu falei, com essa sensação de que todo mundo deve algo pra gente, só que na verdade, essa sensação vem de eu mesma devo pra mim. É uma dívida que tu cria contigo mesma. Porque tu não tá honrando as tuas vontades, tu não tá sendo fiel a ti, tu não tá respeitando a ti mesma, as tuas vontades, ao que tu gostaria pra tua vida, a vida que tu quer ter. E isso é muito doloroso. Só quem sabe, quem passou ou está passando por isso entende. Eu posso falar aqui com muita propriedade por dois motivos. Primeiro, porque eu já passei por isso. Eu, há alguns anos atrás, antes de eu estudar comportamento humano, antes de eu me tornar mentor e terapeuta, eu dizia simplesmente sim para todo mundo e eu não fazia as minhas coisas. E aí eu tinha sempre essa sensação de que estavam me devendo algo, sabe? De que eu me culpava ao mesmo tempo, porque eu pensava assim, nossa, como eu sou boba. Faço tudo para todo mundo e ninguém me ajuda. Na hora de me ajudar, ninguém me ajuda. Aí na hora que eu falo não pra alguém, eu fico por mal na história. E aí continuava dizendo sim pra todo mundo. E me sentindo muito mal, porque as minhas coisas continuavam ficando de lado. E eu digo que eu tenho dois motivos, né, pra falar sobre isso. Primeiro, porque eu já fui essa pessoa. E o segundo, é porque eu juro pra vocês que 97%, só para não generalizar,
das mulheres que eu atendo, né, tem essa dificuldade de dizer não. É incrível. Ela tá travada, ela tá se sabotando, ela tá procrastinando, ela tá falando sim pra todo mundo e não pra ela. E aquela pessoa, às vezes, que diz assim, eu não tenho tempo de fazer tal coisa. Ela tá utilizando o tempo pra dizer sim pra todo mundo e fazer pra todo mundo e não faz pra ela. E aí, aqui de novo, o problema não é não ter tempo. O problema é a raiz do problema. O que faz ela dizer sim pra todo mundo, deixar a vida dela, as vontades dela, os desejos dela, os sonhos dela de lado para realizar muitas vezes dos outros. E ela não conseguir agir. E aí, como eu falei, dói. Dói porque tu sabe que tu poderia estar em outro lugar, tu poderia estar muito mais longe, tu poderia estar vivendo aquela vida que tu quer construir e tu não tá. E isso dói demais. E, gente, falo e repito, a boa notícia é que tem como resolver isso. Só que talvez vocês estejam olhando só para o problema e a gente não vai conseguir resolver nada olhando para o problema. A gente precisa olhar para a raiz do problema, da onde vem esse problema, o que aconteceu, que causou isso. E mudar essa referência que existe aí, para quando o teu cérebro for dizer sim ou não, ele encontrar a resposta certa ali, automática, de que não, é não, porque tu tem as tuas coisas para fazer, só que isso vai ser leve. Por quê? Porque tu não precisou te esforçar para dizer aquele não, porque tu reprogramou a tua mente. E hoje, quando o teu cérebro busca essa resposta rápida aí, a referência é outra. Por quê? Porque tu reprogramou a tua mente. Verdade, né, Lúcia? É exatamente assim que acontece, gente. E aí, quando eu digo pra vocês que pra resolver só reprogramando a mente, é porque é só reprogramando a mente mesmo. Simplesmente, essa referência vai mudar, a resposta automática do teu corpo vai mudar também. Então, se, como no exemplo aqui que a Márcia, né, se identificou, tu diz sim pra todo mundo e não pra ti, automaticamente tu vai dizer não para todo mundo e sim para ti. E como é que os teus resultados não vão mudar? Se tu começar a te priorizar. E, gente, isso não é egoísmo nenhum. Muito pelo contrário. Egoísmo é tu fazer tudo para todo mundo e não fazer para ti. E a gente pode dizer até que é hipocrisia. Por quê? Porque não é de coração que a gente faz. Fala sim pra todo mundo, faz tudo pra todo mundo, te deixa de lado, fala não pra ti e pra todo mundo, se sente mal com isso, se dói por causa disso, se sente frustrada por causa disso. Isso não é genuíno, tu não tá de coração ajudando a pessoa, tu tá ali num impulso negativo que vai te fazer muito mal. E concorda comigo que não faz bem nem pra ti nem pra pessoa? Agora, outra coisa é, estou me priorizando, estou cuidando de mim, estou falando sim para as minhas vontades, eu estou respeitando a mim. Aí agora sim, me sinto muito bem, estou aqui realizando as minhas coisas, vivendo a minha vida do jeito que eu escolhi, agora eu posso ajudar os outros também. E aí a gente vai lá e transborda na vida das pessoas. Aí a gente consegue ajudar as pessoas e a gente não espera nada em troca. Porque aí não existe mais aquele sentimento de ajudo todo mundo e ninguém me ajuda. Entenderam? Tudo muda, gente. Tudo muda e os seus resultados vão mudar também. Então, não existe segredo. Existe uma maneira, existem as ferramentas certas para te resolver isso. E eu não conheço outra que seja mais rápido, mais eficiente e que resolva isso de forma definitiva. Gente, quando a gente reprograma a nossa mente, ela não volta ao que ela era antes. Pro resto da vida, aquilo ali está resolvido. Vai encontrar outras questões para te resolver? Vai, mas essa está resolvida. E aí a gente vai para a próxima, se for preciso. Só que vocês não podem continuar vivendo na dor. Até quando tu vai continuar vivendo na dor sem fazer alguma coisa? E aí eu repito,
Não é tua culpa estar nessa situação, mas depois que tu entende tudo isso, é tua responsabilidade resolver. Então digita eu quero para receber esse primeiro passo, que é o teu diagnóstico de presente. Aproveita essa oportunidade. Não perde, porque é o primeiro passo do caminho para mudar completamente os teus resultados e a tua vida. Entendido? Contem para mim. Fez sentido para vocês? Vocês não precisam mais viver na dor. Só que só vocês podem resolver isso. Como que vocês resolvem isso? Ó, dá esse primeiro passo. Digita que eu quero e ganha esse presente que é o teu diagnóstico. Eu mesma vou te entregar. A gente vai entender juntas, eu e tu, qual é a trava que está te impedindo de ter os resultados que tu tem e como resolver. Não tem outro jeito, gente. É aqui que está o segredo. E é incrível. Porque, como eu falei para vocês, é como 2 mais 2 é 4. Se hoje as referências que tu tem te fazem agir de uma maneira que tu não quer, a gente muda as referências e tu vai agir automaticamente da mesma forma, só que da maneira que tu quer. Agora tu entende por que tu faz, não tem resultado nenhum ou cansa demais porque tu tá fazendo no esforço e não de forma fluida, automática, leve. Por quê? Porque tu não consegue comandar a tua mente. No caso, a mente que está te comandando. Só que no momento que tu reprograma essa tua mente, tu pode deixar ela continuar te comandando, só que ela vai te comandar da maneira certa. E aí tu vai ter os comportamentos que tu quer. Automaticamente tu vai ter os resultados que tu quer. É incrível, é incrível. Só quem passa pelo processo de reprogramar a mente entende. Verdade, já consegui dizer alguns nãos, pois entendi que só estava sendo útil e depois era esquecida. Justamente. Mas, Márcia, tem também a questão de que depois que tu reprogramar a tua mente e resolver a raiz do problema, tu não vai nem te atingir, sabe? Tu não vai nem se preocupar sobre o que esse não vai trazer me fugiu a palavra. O que esse não vai trazer ali de consequência? Aliás, não vai trazer consequência nenhuma. Vai fazer com que tu cumpra as tuas vontades, com que tu te respeite, né? Com que tu faça o que tu realmente quer. E o que os outros vão pensar, vão achar, ou vão gostar ou não, a gente nem se importa. Porque a gente tem muito claro o caminho que a gente está. E como eu falei, depois que tu estiver bem, estruturada, emocionalmente fortalecida, fazendo sim o que tu quer, as tuas vontades e respeitando essa tua vida, ajudar os outros vai ser algo que só vai somar na tua vida. E como eu falei também, tu vai fazer sem esperar nada em troca. Então, tu simplesmente vai fazer, vai ajudar e acabou a história ali. Tu não vai ficar esperando ninguém fazer por ti de volta. Tu não vai ficar cobrando ou te punindo porque, ai, como sou boba, fui lá e fiz e agora ninguém me ajuda. Não vai existir isso, porque se torna natural. Tu vai estar completa. E tu estando completa, tu transborda na vida do outro. Agora, quando tu faz pro outro, fica dizendo não pra ti o tempo todo, é como se fosse abrindo um buraco. É que nem aquele exemplo que eu dei lá, ou tu constrói o castelo, ou tu cava um buraco, né? Nesse caso, tu dizendo não pra ti o tempo todo e sim pros outros, tu tá cavando um buraco. É como se tivesse um buraco aqui no teu peito, que cada vez ele fica maior, e aí tu tenta colocar coisas pra dentro pra encher esse buraco e tu não consegue. Quando simplesmente tu precisava honrar, né? Honrar a tua vida, suas vontades, se respeitar e dizer sim pra ti.
Somente nós podemos preencher esse buraco. A gente não pode esperar nos outros, porque os outros, eles não podem dar pra gente o que só a gente pode dar. E esse sentimento, né, que a gente falou ali sobre ter a sensação de que os outros devem algo, é justamente quando tu está devendo para ti mesma. E aí nada vai preencher esse buraco, né? Somente tu vai conseguir te preencher, fazendo o que faz sentido para ti, o que tu gosta, o que tu quer e o que vai te levar para aquele lugar, para aquele resultado, para aquele sonho realizado, para aquela meta realizada que tu tem. Certo, minhas lindas, eu já me passei aqui do horário, mas vocês trazem aqui os exemplos de vocês. Eu gosto de explicar, de ajudar, de direcionar, porque eu sei muito bem como é se sentir assim. E eu não desejo que tu continue sentindo isso. Então, quem digitou aqui eu quero, eu logo já vou chamar ela no direct pra gente fazer esse diagnóstico juntas. E quem chegou atrasado aqui, assiste a live completa para vocês entenderem melhor, né? Trabalharem já aí em vocês. Ó, eu posso dizer assim, a live aqui, o que a live é? A live, ela te traz a consciência, né? De tu entender que sim, existe um problema, que esse teu problema sim tem solução. Inclusive, tem uma maneira da gente resolver de forma bem rápida até. Eu sei que tu tá cansada de tentar várias coisas, várias técnicas e não conseguir resultado nenhum. E a gente vai juntas aqui entender que por que tu sente isso, não está conseguindo. E não tem como, né, gente? Não tem como a gente ficar adiando de resolver isso. Porque por quanto tempo ainda tu vai ficar sofrendo, sabendo? E aí eu digo aqui, ó, depois de tu saber que sim, entendi, tem um problema aqui. Esse meu problema tem solução. Eu posso resolver. Aí se tu não tomar as rédeas da situação, não assumir a tua responsabilidade de dar esse primeiro passo, tu vai continuar nesse lugar. E se tu tem uma maneira rápida de resolver, por que tu vai continuar sofrendo, né? Às vezes, sei lá, quantos anos vem se arrastando esse sentimento, essa dor. E não precisa ser assim. Aliás, não deve ser assim. Então, certo? Não se preocupem. Quem digitou eu quero, eu mesma vou chamar, vou conversar com vocês. A gente vai fazer esse diagnóstico, que é um presente meu para vocês. E os próximos passos do caminho a gente vai encontrar juntas também, certo? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e amanhã nós estamos juntas aqui de novo para entender as nossas travas e para resolver, porque chega de sofrer, né? Chega de passar trabalho, chega de viver aí cansada, frustrada, culpada. Tu não nasceu para isso. E eu sempre digo, se tu tá aqui é porque tá na hora de tu resolver. Se tu tá aqui na live, tu entendeu que sim, existe um problema, esse problema existe solução e chegou a hora de tu resolver. E eu fico muito feliz de fazer parte desse novo caminho aí que tu vai trilhar, né? Porque assim, é um novo caminho. É o teu caminho. É tu te reencontrar aí com o que importa, com o que te faz bem, com o que te faz feliz. Então, me sinto muito honrada, inclusive, de participar desse momento junto contigo. Certo? Um beijo no coração. Então, fiquem com Deus e amanhã a gente tá juntas aqui de novo.